E aí, gente boa, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento é uma tristeza e o remorso também é uma tristeza. Então, qual é a diferença? O arrependimento é uma tristeza por causa do pecado ou por causa do erro, aquilo que nós fazemos de errado, aquilo que é uma ofensa contra Deus. Já o remorso é uma tristeza pela consequência do pecado. Essa é a definição. Deixa eu dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um vizinho, mas eu odeio meu vizinho. Eu não aguento meu vizinho. Eu resolvo então ter uma ideia magnífica, matar o vizinho e fugir e morar no Paraguai. Então eu saio e começo a fugir para o Paraguai naquela corrida toda, mas eu sou pego e eu vou para a prisão. Na prisão você vem me visitar. E eu estou sentado numa cadeira com as duas mãos no rosto, chorando, chorando. Ai, que besteira que eu fiz, que besteira que eu fiz. Aí eu pergunto, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo tristeza, mas é arrependimento ou é remorso? Eu estou sentindo tristeza porque eu matei alguém ou estou sentindo tristeza porque eu fui preso? Ou seja, se eu não fosse preso, eu estaria feliz lá no Paraguai, feliz de ter me vingado do meu vizinho. Bom, esse tipo de conceito se aplica a muita coisa. O aluno, por exemplo, não estudou, mas ele só fica triste quando ele não passa no exame. Tá vendo? Não estudar é o erro, mas ele só está triste pela consequência. Ou então nós estamos dirigindo e nós passamos pelo semáforo vermelho, mas quando a gente leva a multa, aí sim nós ficamos tristes. Isso é remorso e não arrependimento. Ou, por exemplo, na vida profissional, o chefe de telefone diz, você já fez o relatório? Você fala, estou quase terminando. Como você está quase terminando, ele pega, sai da sala dele, vai lá na sua sala e fala assim, termina aí que eu preciso levar. Mas na verdade você nem começou. Então você está triste porque você foi pego, não porque você deixou de fazer ou mentiu. E na parte moral também é a mesma coisa. O cara faz sexo antes do casamento, mas aí ele só fica triste quando a menina está grávida. Se ela não ficasse grávida, ele continuaria errando do mesmo jeito e ofendendo a menina, a Deus, ao rapaz, mas como ela ficou grávida, então aí existe essa tristeza toda. Tá vendo? A nossa tendência é sempre ter o remorso pelas coisas que fazemos e não um verdadeiro arrependimento. Um caso que tem na Bíblia é de Pedro e Judas. Pedro diz lá em Mateus 26, 75, quando o galo cantou, ele chorou amargamente, saiu, chorou amargamente. Ele sentiu tristeza. Como é que nós sabemos que foi a tristeza verdadeira, que é o arrependimento? Porque depois ele mudou. E Judas? Judas, alguns versículos para baixo, em Mateus 27, versículo 3, diz que ele, tocado de remorso, ele procurou os sacerdotes. Agora, o sacerdote poderia ter usado aquela tristeza inicial dele para levá-lo ao arrependimento, mas os sacerdotes não estavam nem aí. E o que aconteceu? Ele se matou. Então, o remorso sempre conduz a um erro maior. Ele conduz a gente à morte e, em termos espirituais, à morte eterna. Por isso, Pedro, esse mesmo Pedro que se arrependeu, ele escreveu num dos sermões dele, ele falou o seguinte, e diz lá em Atos capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Vamos imaginar o seguinte, você está tocando a tua vida normalmente rumo à perdição, né? A sua vida normal sem Deus. Mas aí alguém lhe fala de Jesus. Jesus que morreu na cruz, Jesus que entregou a sua vida para tirar você dessa vida que você está vivendo. E aí você escuta aquilo, aquela luz de Cristo bate em você. O que Deus pede de você? Primeiro existe um ponto chamado arrependimento. Depois existe uma curva chamada conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Você tem que virar a sua vida para Jesus e passar a viver para Jesus. Bom, esse conjunto de arrependimento e conversão é uma coisa só. A Bíblia chama isso de novo nascimento, o início da nova vida com Cristo. Bom, deu para entender?
A gente se vê de novo por aí numa outra lição de guardanapo.